a prece? Quem vai fazer, eu faço. Então tá. Eu encerro. Boa noite, essa é a aula do dia 21 de junho de 2021. Hoje começou o nosso inverno, foi solstício de inverno. E continuamos com a pandemia. A nossa irmã Cristina vai fazer a prece de abertura. Vamos acalmar nossos corações e agradecer por mais essa semana que se inicia, por estarmos com saúde e que essa aula seja mais um motivo para colocar em prática aquilo que a gente aprende, que ela seja o incentivador de tudo que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado, Cristina. O Evangelho abrindo no capítulo 13, no item 1. Fazer o bem sem ostentação. Cadê a Kátia? Boa noite. Boa noite, Kátia. Oi, Kátia, boa noite. Boa noite, Leda. Boa noite, Cristina. Boa noite. Vamos lá, capítulo 13, item 1. Fazer o bem sem ostentação. Guardai-vos de fazer vossas boas ações diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Pois quando derdes esmola, não façais soar a trombeta em público, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dar-vos-á a recompensa. Descendo Jesus da montanha, acompanhavam-no uma grande multidão, quando de repente um leproso se aproximou e se prostrou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, podes curar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e disse-lhe: Eu quero, estás curado. E no mesmo instante a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse: Guarda-te de falar disso a alguém, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e apresenta a oferta prescrita por Moisés, para que isso lhe sirva de testemunho. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade. Superioridade moral. Pois para ver as coisas mais alto que o vulgar, é preciso fazer abstração da vida presente e identificar-se com a vida futura. É preciso, numa palavra, colocar-se acima da humanidade, para renunciar à satisfação proporcionada pelo testemunho dos homens, e esperar a aprovação de Deus, aquele que torna a aprovação dos homens acima da de Deus. Prova que tem mais fé nos homens do que em Deus, e que a vida presente vale mais para ele que a vida futura, ou até que ele não acredita na vida futura. Se diz o contrário, age como se não acreditasse no que diz. Quantos há que só prestam obséquio na esperança de que o obsequiado irá apregoar por sobre os telhados o benefício recebido? Quantos que à luz do dia dariam uma grande soma, mas no escuro não dão uma moeda? É por isso que Jesus disse: aqueles que fazem o bem com ostentação já receberam sua recompensa. Com efeito, aquele que procura na terra a glorificação pelo bem que fez, já pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada,
não lhe resta senão receber a punição de seu orgulho. É isso aí, né? Hoje em dia não tem mais esse lance de soar as trombetas, né? Antigamente as pessoas, quando recebiam os motos, ficavam agradecendo, ficavam fazendo uma série de sinais lá. Hoje já tem tanta gente pedindo que acho que nem mais agradecem, né? Verdade. Tá difícil, né? Boa noite, Meire. Oi, boa noite. Tudo bem? Bem, Boa você? noite, Mary. Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo Boa jóia. noite, tudo bem? Então tá. Hoje nós vamos falar sobre alguns assuntos. No capítulo 2, a lei Boa da noite, adoração. Meire. E depois nós vamos ver também o capítulo 3, que é a lei do trabalho. Então, continuando com o capítulo 2, politeísmo. Por que razão, não obstante ser falsa, a crença politeísta é uma das mais antigas e espalhadas? A concepção de um Deus único não poderia existir no homem, senão como resultado do desenvolvimento de suas ideias. Incapaz pela sua ignorância de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, atuando sobre a matéria, conferiu-lhe o homem atributos da natureza corpórea, isto é, uma forma e um aspecto. E desde então, tudo que parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era para ele uma divindade. Tudo que não compreendia devia ser obra de uma potência sobrenatural. Daí a crer em tantas potências distintas quantos os efeitos que observava. Não havia mais que um passo. Em todos os tempos, porém, houve homens instruídos que compreenderam ser impossível a existência desses poderes múltiplos a governarem o mundo, ser uma direção superior e que, em consequência, se elevaram à concepção de um Deus único. Realmente, alguns filósofos gregos, eles acreditavam num Deus único, embora a sociedade grega fosse politeísta, né? É interessante porque realmente todas as culturas, no início, tudo aquilo que lhe era conhecido, aquilo que não podia ser palpável, eles acreditavam que fosse a ação de um Deus, né? Então é muito comum a gente encontrar nessas culturas a adoração ao sol como um deus, à lua como uma deusa, ao vento, ao trovão, à chuva, aí vem a terra, aí vem uma série de outras divindades, né? Mas tudo aquilo que não fosse compreensível era uma divindade. Foram os judeus os primeiros a divulgarem o Deus único, né? Isso foi antes, inclusive, dos gregos. Os gregos, quando definiram, esses filósofos, quando acreditavam haver um único Deus, eles já estavam há menos de 1000 anos de Cristo. E os judeus, eles acreditavam, uns 2000 anos antes de Cristo, eles já acreditavam que, eles estão no ano 4000, 4000 e pouco, que já acreditavam na existência do Deus único. Houve um faraó egípcio que ele cultuou apenas um deus, que era o Amon, né? E ele, inclusive, quis criar uma cidade para que ali se cultuasse o único Deus, mas os sacerdotes acabaram, acho que até assassinando esse faraó, porque para eles precisavam ter uma série de divindades, né? Então esse foi o único. Tanto assim que todas as imagens desse faraó foram destruídas para que o povo não se lembrasse dele. Agnep, não lembro. Tem uma escritora espírita que ela conta a história desse faraó e fala que ele reencarnou entre a gente como JK. E por isso que o JK foi
criar Brasília, né? Que já no Egito ele queria criar uma cidade exclusiva, ele fez a cidade, para cultuar esse Deus único que depois foi destruído pelos sacerdotes. Então aqui, quando ele reencarnou, ele acabou criando a cidade, que era o sonho dele, ter uma cidade criada por ele, né? É a Mariluza Vasconcelos, não sei se vocês conhecem. E no centro, quando a gente desce aquela escada lateral, tem um quadro de uma moça pintada, não sei se vocês lembram. Vocês lembram daquele quadro? Não lembro, não. Não? Eu também não, só E tem lembro aquela escada em caracol, né? E tem aquela escada que é reta, que desce pelo lado ali. É que a nossa classe fica lá. A gente tem que descer pela escada em caracol. Mas se vocês tiverem oportunidade de descer pela outra escada, bem em frente à escada tem um quadro que foi pintado pela Maria Lúcia. E ela tem muitos livros, ela fala muito a respeito da Inconfidência Mineira, né? Segundo ela foi a Marília de Dirceu. E Brincadeira, sério? E ela conta muitas coisas a respeito da Inconfidência Mineira. Ela tem vários livros que falam a respeito disso. Tem um livro dela que se chama de Mário a Tiradentes, que ela fala que Tiradentes foi um general romano chamado Mário, que acabou, isso era comum na época, né, destruindo uma cidade em algum lugar lá, e que o Tomás Antônio Gonzaga era o governante dessa cidade, e que no momento de ajudar o Tiradentes, o Tomás Antônio Gonzaga acabou deixando prevalecer o sentimento que ele tinha de quando o Mário destruía a cidade dele. Nossa, muito interessante. Você sabe que ele se apaixonou por ela, ele tinha 40, ela tinha 17. Não entendi, deu uma microfonia. O que você falou? A Leda ou eu? Quem falou foi eu, não foi a Kátia? Quem que falou a respeito? Eu falei que o Tomás Antônio Gonzaga, ele tinha 40 anos, ou mais de 40 anos, e a Marília tinha 17, quando eles se apaixonaram. Tanto que a família dela não permitia o romance dos dois. Eu não... Ela tem um livro que ela conta a respeito de Marília. Esse livro eu não li. Mas ela tem um que chama Os Inconfidentes, tem esse outro que é o de Mária Tiradentes. Ela tem uns 4, 5 livros sobre o tema ali da Inconfidência Mineira, tá? E depois ela tem outros livros que ela conta do Egito Antigo. Ela tem bastante coisa em relação à história. Tem um deles que fala a respeito dos Incas. E esse daí é interessante, porque ela fala que os Incas não eram... Eles eram brancos, né? E Inca não era uma raça, Inca era o título, era de quem governava. Os governantes eram essa raça branca. Não se sabe se os vikings chegaram até esse ponto aí, que eles chegaram até aqui no istmo ali do Panamá, naquela região. Não se sabe se ali eles foram a pé e acabaram dominando o alto do Peru, né? Mas isso, os historiadores comentam alguma coisa. Mas ela fala que ela é uma raça branca, ela fala inclusive da queda do Império Inca, e ela era uma princesa inca, eles acabam fugindo aqui para a floresta amazônica. Mas se vocês tiverem oportunidade, é Mariluza Vasconcelos, ela tem vários livros. Uma escrita assim, bem gostosa, bem... Esse povo viking, eles eram do lado da Noruega, não eram? Sim. Então, né, eu fico pensando assim, agora é um povo tão evoluído, né? Eu sigo uma brasileira que mora lá, assim, eu vejo um pouco da cultura deles, a transformação que eles tiveram como um povo, né? Os vikings, a região deles era ali na Dinamarca,
Isso. Na Suécia, Noruega e Suécia, tá? E até a Islândia também. Então. E Groenlândia, eles chegaram na Groenlândia. E eles são um povo tão evoluídos assim, eu não falo nem economicamente, assim, você vê que eles são educados, que eles têm, claro, deve ter cada um seus defeitos, cada um na sua caminhada, mas de uma maneira geral, assim, o respeito que eles têm em relação à cidade, à preservação, tal coisa que a gente não vê isso aqui, né? Que eu acho que isso também faz parte da cultura, da evolução da pessoa, né? Nesse aspecto, eles são bem desenvolvidos, porque a parte social ela é muito bem desenvolvida, né? Tanto assim que acho que é na Suécia todas as pessoas se aposentam aos 65 anos. Aí eles têm que deixar a casa que eles estão, né? Quem completou 65 anos, se aposenta, tem que deixar para os filhos, eles vão para eles chamam de elefante branco, onde vão os velhos, né? E eles não gostam disso daí. Mas isso é lei. Até o rei teve que se aposentar quando chegou a 65 anos. Na Dinamarca, há pouco tempo, aí teve uma eleição, eles preferiram continuar com toda a parte social e pagar mais imposto. Eles pagam quase 50% de imposto de renda lá. Então, eles pensam no conjunto, né? Uma mulher que tenha filho lá, ela fica um ano de licença. Eles incentivam, porque a sociedade, eles estão regredindo, né? Então, eles incentivam que as mulheres tenham filhos. É o que você falou agora, né? Caiu bem. Pensar no conjunto, né? Coisa que a gente não vê tanto aqui, né? De uma maneira geral, a gente sabe que todo mundo está na sua caminhada, tem gente que faz, tem gente que não faz, né? Mas, assim, dá uma sensação de que parece que caminharam muito mais do que nós, entendeu? Assim, moralmente, vamos dizer assim, também, né? Sim. Na parte de meio ambiente, eles são bem desenvolvidos. É uma cultura diferente da nossa, né? A nossa é latina. A deles é mais germânica, né? Esse lado aí dos ângulos, né? Alguém está com o microfone aberto, está dando microfonia. Era eu, fechei agora. Não, mas tem, acho que uma televisão falando alguma coisa. Bom, vamos lá. Tendo se produzido em todos os tempos e sendo conhecidos desde as primeiras idades do mundo, não haverão os fenômenos espíritas contribuído para a difusão da crença da pluralidade dos deuses? Sem dúvida, porquanto, chamando Deus a tudo que era sobre-humano, os homens tinham por deuses os espíritos. Aí veio que, quando um homem, pelas suas ações, pelo seu gênio, ou por um poder oculto que o vulgo não lograva compreender, se distinguia dos demais, faziam dele um deus e, por sua morte, lhe rendiam culto. Realmente, né, se pegasse uma pessoa inventiva, naquela época lá, tinha que ser bem diferente. E os espíritos sempre agiram, né? Então, é culpa deles, como diz o Kardec, né? Aqui tem a observação de Kardec. A palavra Deus tinha entre os antigos acepção muito ampla. Não indicava, como presentemente, uma personificação do Senhor da natureza. Era uma qualificação genérica, que se dava a todo ser existente fora das condições da humanidade. Ora, tendo-lhes as manifestações espíritas revelado a existência de seres incorpóreos a atuarem como potência da natureza, a esses seres deram eles o nome de deuses, como lhes damos atualmente o de espíritos, para a pura questão de palavras, com a única diferença de que, na ignorância em que se achavam, mantida intencionalmente pelos que nisso tinham interesse, eles erigiram templos e altares muito lucrativos a tais deuses, ao passo que hoje os consideramos simples criaturas como nós, mais ou menos perfeitas e despidas de seus invólucros terrestres. Se estudarmos atentamente os diversos atributos das divindades pagãs, reconheceremos sem esforço todos os de que vemos dotados os espíritos nos diferentes graus da escala espírita, o estado físico em que se encontram nos mundos superiores,
todas as propriedades do perispírito e os papéis que desempenham nas coisas da Terra. Será que tem alguém tentando entrar? Não. A Lucimeire saiu e entrou. É? Então tá. Indo iluminar o mundo com a sua divina luz, o cristianismo não se propôs destruir uma coisa que está na natureza. Orientou, porém, a adoração para aquele a quem é devida. Quanto aos espíritos, a lembrança deles se ha perpetuado, conforme os povos, sob diversos nomes, e suas manifestações, que nunca deixaram de produzir-se, foram interpretadas de maneiras diferentes e muitas vezes exploradas sobre o prestígio do ministério. Enquanto para a religião essas manifestações eram fenômenos miraculosos, para os incrédulos sempre foram embustes. Hoje, mercê de um estudo mais sério, feito à luz meridiana, o espiritismo, escoimado das ideias supersticiosas que o ensombraram durante séculos, nos revela um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza, que é o espiritismo, né? Então, é isso que tem sobre o panteísmo. Sacrifícios. Remonta à mais alta antiguidade o uso dos sacrifícios humanos. Como se explica que o homem tenha sido levado a crer que tais coisas pudessem agradar a Deus? Primeiramente, porque não compreendia Deus como a fonte da bondade. Nos povos primitivos, a matéria sobrepuja o espírito. Eles se entregam aos instintos do animal selvagem. Por isso é que, em geral, são cruéis. É que neles o senso moral ainda não se acha desenvolvido. Em segundo lugar, é natural que os homens primitivos acreditassem ter uma criatura animada muito mais valor aos olhos de Deus do que um corpo material. Foi isso que os levou a imolarem primeiro animais e mais tarde homens. De conformidade com a falsa crença que possuíam, pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. Na vida material, como geralmente a praticais, se houverdes de oferecer a alguém um presente, escolhê-lo-eis sempre de tanto maior valor quanto mais afeto e consideração quiserdes testemunhar a esse alguém. Assim tinha que ser com relação a Deus entre homens ignorantes. De modo que os sacrifícios de animais precederam os sacrifícios humanos? Sobre isso não pode haver a menor dúvida. Então, de acordo com a explicação que vimos lhe dar, não foi de um sentimento de crueldade que se originaram os sacrifícios humanos? Não. Originaram-se de uma ideia errônea quanto à maneira de agradar a Deus. Considerai o que se deu com Abraão. Com o correr dos tempos, os homens entraram a abusar dessas práticas, imolando seus inimigos comuns, até mesmo seus inimigos particulares. Deus, entretanto, nunca exigiu sacrifícios, nem de homens, nem sequer de animais. Não há como imaginar-se que se lhe possa prestar culto mediante a destruição inútil de suas criaturas. Interessante, né? Os nossos indígenas, eles comiam partes do corpo dos seus inimigos, mas só os inimigos de valor. Então, aquele guerreiro que foi valoroso numa batalha, quando ele era morto, eles acabavam comendo seu corpo para poder ficar com uma parte da essência do seu espírito, né? Era essa a intenção. Então, quando falam de... A gente tinha canibal aqui, na acepção da palavra canibal, são aquelas pessoas que comem corpo humano, né? Isso não existia. Se eu não me engano, só os goitacazes. Os goitacazes, eles habitavam ali onde é hoje a cidade, né? Campos, né, no Rio de Janeiro. Eles viviam ali do lado do mar, aquele lá era um charco, era um pântano. Eles eram uns índios bem altos, eles corriam no meio daquele charco, lá eles têm muita habilidade. E acho que pelo motivo de terem pouca comida, era comum eles comerem
não entre si, mas comerem aqueles que, mesmo as pessoas que lá apareciam, eles comiam. Se eu não me engano, isso eu vou averiguar direito. Essa daí são os goitacazes. Dar-se-á que alguma vez possam ter sido agradáveis a Deus os sacrifícios humanos praticados com piedosa intenção? Não, nunca. Deus, porém, julga pela intenção. Sendo ignorantes os homens, natural era que supusessem praticar ato louvável, imolando seus semelhantes. Nesses casos, Deus atentava unicamente na ideia que presidia ao ato e não neste. À proporção que se foram melhorando, os homens tiveram que reconhecer o erro em que elaboravam e que reprovar tais sacrifícios, com que não podiam conformar-se às ideias de espíritos esclarecidos. Digo, esclarecidos porque os espíritos tinham então a envolvê-los o véu material, mas por meio do livre-arbítrio, possível lhes era vislumbrar suas origens e fim, e muitos, por intuição, já compreendiam o mal que praticavam, se bem que nem por isso deixassem de praticá-lo para satisfazer as suas paixões. Não sei se são os incas ou os maias que tinham bastante sacrifício de virgens, né? De crianças. É uma dessas duas culturas que tinha. Animais também, né? Eles não se sacrificavam animais também? Sim, mas é que encontraram no pé de uma dessas... nesses templos que eles construíram, né? Encontraram muitas ossadas ali. Eu acho que são os maias. É. Né? Os incas têm outro sistema. Eu também confundo. Vamos lá. O que devemos pensar das chamadas guerras santas? O sentimento que impele os povos fanáticos, tendo em vista agradar a Deus, a exterminarem o mais possível os que não partilham de suas crenças. Poderá equiparar-se quanto à origem, ao sentimento que os excitava outrora a sacrificarem seus semelhantes? Isso aqui é interessante, porque ainda hoje a gente tem essas guerras fanáticas, né? Em pouco tempo, hoje em dia a gente fala muito dos árabes, né? Se bem que os imãs, os sacerdotes, né? São imãs, não sei qual que é a pronúncia correta. Eles falam que o Islã não tem, em nenhum momento está escrito no Alcorão que deve-se matar o inimigo porque não professa a mesma religião. Eles eram muito... eles respeitavam muito a religião dos outros, né? Tanto assim que lá em Jerusalém eles permitiam que os cristãos ficassem lá um monte de tempo, até começaram essas cruzadas aí querendo expulsar os muçulmanos daquela região. Aí é que houve uma série de problemas, né? Mas mesmo assim eles eram bem respeitadores. Eu, quando estive na Espanha, eu fui numa igreja. A maioria das mesquitas que tinham na Espanha, todas elas foram transformadas em igrejas. E numa dessas mesquitas tinha de um lado uma dessas igrejas, né? Que hoje é igreja, mas antigamente foi mesquita. De um lado era o crescente, a lua crescente, que é o símbolo do Islã, e do outro a estrela de Davi, que era o símbolo dos judeus. Então, para o Islã, na sexta-feira, eles têm que estar na casa de Deus. E a casa de Deus é a casa de qualquer outra religião. Eles respeitam as outras religiões. E por isso que eles permitiam que os judeus cultuassem o seu Deus dentro das mesquitas e permitindo, inclusive, que eles colocassem o símbolo do judaísmo, que é a estrela de Davi, no próprio templo muçulmano. Né? Vamos lá.
são impelidos pelos maus espíritos e, fazendo a guerra aos seus semelhantes, contravêm à vontade de Deus, que manda: ame cada um o seu irmão, como a si mesmo. Todas as religiões, ou antes, todos os povos, adoram o mesmo Deus, qualquer que seja o nome que lhe deem. Por que então há de um fazer guerra a outro, sob o fundamento de ser a religião deste diferente da sua, ou por não ter ainda atingido o grau de progresso da religião dos povos cultos? Se não desculpáveis os povos de não crerem a palavra daquele que o Espírito de Deus animava e que Deus enviou, sobretudo os que o viram e não lhe testemunharam os atos, como pretenderdes que creiam nessa palavra de paz? Quando lhes ides levá-los de espada em punho, eles têm que ser esclarecidos e devemos esforçar-nos por fazê-los conhecer a doutrina do Salvador, mediante a persuasão e com brandura, nunca a ferro e fogo. Em vossa maioria, não acreditais nas comunicações que temos com certos mortais. Como quereríeis que estranhos acreditassem na vossa palavra, quando desmentis com os atos a doutrina que pregais? Realmente, a gente tem certa culpa a respeito disso, né? A gente for falar das comunicações espíritas, muita gente, a maioria, pelo menos, não acredita, né? Hoje nós representamos 4 ou 5% da população, se contar todos os que são espiritualistas, né, budistas, o pessoal da Umbanda, da Candomblé, assim por diante. Então, nós somos minorias no país que tem a maioria dos espíritos. A oferenda feita a Deus de frutos da terra tinha seus olhos mais mérito do que o sacrifício dos animais? Já vou responder, declarando que Deus julga segundo a intenção e que para ele pouca importância tinha o fato. Mais agradável, evidentemente, era a Deus que lhe oferecessem frutos da terra, em vez de sangue das vítimas. Como temos dito e sempre repetiremos, a prece proferida do fundo da alma é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que lhes possais fazer. Repito que a intenção é tudo, que o fato nada vale. Essa maneira, né, de tentar agradar a Deus, o shintoísmo tem algumas variações também do budismo, tem esse comportamento, né, de oferecer e colocar frutas para os deuses. No shintoísmo é mais para, eles colocam as frutas para os seus ancestrais, né, porque tanto no templo, eles guardam ali no templo os restos mortais dos seus ancestrais, porque eles são cremados, então ficam as cinzas ali naquele altar que eles têm, né? Então eles colocam as frutas pensando nos seus ancestrais. E também quando tem festa eles colocam, talvez para Deus. Nunca analisei isso daí, se era para Deus ou qual a intenção que eles colocavam aquelas frutas. Mas eu fui em casamentos que eles tinham muitas frutas, muitas flores no altar. Fica até bonito isso daí. Eu não acho bonito quando matam bichos. Quando a gente passa assim, vê, bonito não é. Aí eu respeito, mas eu acho ainda muito estranho. Matar bicho, acho que só nas religiões afros, né? Aqui. A Umbanda e a Quimbanda, né? Eles ainda matam bichos, né? Minto. O Candomblé e a Quimbanda. A Umbanda não. A Umbanda não tem sacrifício. O Candomblé mata, sim. E, Dirceu, voltando naquele negócio que o Brasil tem uma minoria num país de espíritos, né? Tem muita gente que segue o catolicismo, mas que acredita nas vidas sucessivas, né?
Ah, sim. é que não saem da Igreja Católica para migrar para o Espiritismo, né, para o Kardecismo ou outra vertente. Mas eu conheço muita gente que, apesar de assistir missa, de fazer tudo como manda o figurino, acreditam na reencarnação. Tem muita gente que acredita assim. Inclusive, você vê pelo próprio comportamento da pessoa que ela fala, na próxima vida, embora ele seja fervoroso na sua religião, mas ele tem esse dizer, né? Na próxima vida eu quero ver tal coisa, né? Não quero mais ver A coisa mulher, que eu quero mais ver. escuto é aquele, aqui se faz, aqui se paga. É. Eu, quando morava no interior, eu fiz parte da USE. Então, quando chegava essa época no dia 18 de abril, que é considerado o dia do espírito, né? A gente fazia uma coleta de livros lidos nos vários centros e depois a gente ia na feira vender. Na feira livre, né? Montava uma barraquinha lá e ficava vendendo um livro. E é interessante, porque o que tem de gente que vai lá na feira comprar livro, evangélicos, pessoas de católicos, né? Eles não vão no centro porque eles têm medo. Mas lá na feira, como não tinha nenhum problema, tinham pessoas lá que vinham e ficavam conversando, eu sou evangélica tal, meu marido não sei o quê, mas eu gosto desses romances aí. Então ela ia comprar, a gente vendia por R$ 1 cada livro, vendia quase todos na feira. Os que sobravam a gente ia dar para centros de espírita que estavam começando para poderem montar a biblioteca. Mas eu acho que muito disso tem a ver com a questão familiar, né? Não querer causar conflito e tal, Sim. e acabam ficando na religião onde foram criados, educados, mas acreditam na espiritualidade. Eu tive uma amiga, nós tínhamos um amigo em comum que era espírita. E eu trabalhei com ela, né? E com ele também. E essa pessoa, esse amigo comum, ele teve câncer, né? E ela ajudou muito a cuidar dele. Ele era contador da empresa, ela era auxiliar dele. E quando ele ficou doente, ela auxiliou muito ele. Auxiliou primeiro que ele adotou uma menina. A menina teve alguns problemas, ela ajudou. E depois, quando ele ficou doente, ela ajudou bastante. E é interessante porque eu chamava ela de Ceará. A apelido dela era Ceará. Um dia eu passei, ela estava com um livro da carismática, né? E tinha alguém sentado e o outro com a mão sobre a cabeça, assim, saindo uma luz da mão dele. Né? Aí eu olhei aquilo e falei, Ceará, o que é isso aqui, né? É um livro lá da carismática, né? Eu falei, isso aqui no Espiritismo é passe, como é que vocês chamam, né? E quando ele ficou doente, que ele queria ir no centro, a mulher tinha que ficar cuidando da menina, ela e o marido que estavam ajudando, o marido dela não quis entrar no centro de jeito nenhum. E ela acabou indo lá no centro com ele. Foi até um dia que eu não compareci no centro. Ela veio falar para mim, fui lá no teu centro, né? Eu falei, não comprei o centro ainda, como é que você veio falar que é meu, né? Levei o Flávio lá, tal. Falei, você viu? Não tem nada de matança, não tem nada de palestra, o pessoal fala em fazer o bem para os outros. Eu assisti uma palestra, gostei e tal. Eu vou te falar uma coisa, você sabe que o padre, ele vai lá no centro? Não. Toda vez que a gente vai cantar no coral, que avisa o padre vai lá para assistir, né? A próxima vez que nós formos cantar, eu vou te chamar, você vai lá, você vai constatar que o padre vai lá. Então você me chama. Aí quando nós fomos cantar, eu chamei, realmente, o padre ia assistir a gente cantar. Mas o marido dela não teve jeito de fazer ele entrar naquele centro de jeito nenhum. E foi interessante, porque ela foi até se interessando por algumas coisas, começou a fazer uma série de perguntas, embora ela fosse carismática, ela e o marido eram de dar curso na igreja carismática lá, e ele nunca foi, mas ela foi algumas vezes.
como teve outras vezes coral, ela pedia que chamasse, eu chamava ela, ela assistir. Então, para ela não tem essa barreira. Agora, para o marido, já não põe o pé lá dentro. Né? Tinham umas evangélicas que a gente via, elas vinham vindo na calçada, atravessavam para o outro lado da rua, o centro ficava bem em frente a uma rua, assim. Então, elas atravessavam para o outro lado, tinha que atravessar a rua, que era em frente ao centro, e depois elas voltavam para a calçada, porque elas não, nem passar em frente ao centro elas queriam. Tinha um medo tremendo lá. É muito ignorância, né? Sim. Mas é o que, infelizmente, quem faz a cabeça deles é o pastor, né? Porque o pastor é interessante você ter um inimigo, né? Mas eu conheço pessoas, o Dirceu, que são evangélicas, aliás, não é nem evangélica, uma moça que eu conheci é testemunha de Jeová. Eles são piores ainda, né? Sim, são. Do que determinadas vertentes da evangélica, né? Mas eu conversei com ela, ela aceitou bem, assim, respeitou e tal, mas não adianta. Eles são bem ali. Eles são muito bitolados. Ela pelo menos ouviu, mas não adianta que não aceita. Eu não sei se você sabe, mas Hitler perseguia os testemunhos de Jeová. Na época da Alemanha lá... aliás, o que esse homem não perseguiu, né? Não, eles perseguiram os judeus, os ciganos e os testemunhos de Jeová. Esses eram... Se pegasse lá, já ia para o Auschwitz, já ia para aqueles locais lá que acabavam terminando na câmara de gás, né? Mas o testemunho de Jeová é muito bitolado. Ele não aceita sangue, ele tem uma série de coisas lá que acaba sendo prejudicial à própria existência deles, né? Engraçado que um dos meus melhores amigos é testemunha de Jeová. Por isso que a Flora falava no curso que a gente precisa respeitar, porque cada um se encontra, se dá bem, como é que fala? Se afina de acordo com a sua evolução, com o local que frequenta, né? Sim. E assim, a gente não discute religião, né? Porque não discute em termos, porque ele porque quer que eu vá para ser testemunha de Jeová, né? E ele não entende. Ele não entende. Mas isso daí faz parte eles são obreiros, né? Eles se dizem obreiros. Não sei se você já ouviu esse termo. Já. E o obreiro ele tem que convencer as pessoas a seguirem. Exatamente. Nossa, é a única parte chata, né? Agora eles mudaram eu não teria paciência. Eu aprendi a ter Gente, se eu falar o que paciência com um aconteceu amigo. uma vez na casa do meu marido, quando ele era solteiro, eu falei, gente, só vocês mesmo. Para espantar o pessoal. Mas hoje eles mudaram a tática deles, não sei se vocês já perceberam. Antigamente eles vinham batendo de porta em porta, oferecendo como é o nome da revista deles? Alguma coisa meio... O Reformador, né? O Reformador. E Despertai também. E o Reformador e Despertai. Agora eles ficam com uma banquinha nos pontos de ônibus, fica ali, se você quiser pegar uma revista, você pode pegar, né? Aí se você pegar, vem conversar. Ou telefone, né? Que eles ligam agora, né? Ligaram aqui em casa outro dia, a mulher ligou, não sei o que, você sabe que você lê a Bíblia? Eu falei, não, meu bem, eu sou espírita. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo. Não sei o quê, mas eu posso ler um trecho da Bíblia? O senhor pode, fique à vontade. Ela pegou e deu. O senhor gostaria que eu ligasse outra vez? Tudo bem, não tem problema, mas fique consciente de uma coisa, eu não vou mudar minha religião e não vou falar para você assumir a minha. Tá? Não ligou mais. Não creio, até ligar eles estão ligando? Não entendi. Estão ligando. Olha, até ligar eles estão ligando. Estão ligando por telefone. Na pandemia estão ligando por telefone.
Exatamente. E eles são muito bem estruturados, assim, eles têm uma estrutura enorme, enorme, assim, de tudo, porque são muitas profissões, então eles se ajudam, eles, quando tem aquelas convenções deles, todo mundo trabalha, e todo mundo faz, mas uma coisa que eu observei, que eles se ajudam entre eles, né? Sim, se você tiver em dificuldades, ajudam, eles têm, é uma irmandade mesmo, né? Exatamente, muito grande. Assim, eles têm até uma. Todos esses livros deles, tudo uma. Eles têm uma editora, né? Da Eu, eu, religião eu, deles. eu implantei sistema na editora deles, lá em Tatuí, Exatamente. Sociedade Torre de Vigia. E tem alguns países que eles não são aceitos ainda, né? Meu colega estava me falando. E eles trabalham clandestinamente, né? É. Clandestinamente, eles ficam lá. E se são descobertos, eles Não, podem ser mortos, né? você sabe que lá é o seguinte, quem vendeu essa máquina para eles, vendeu, deu, não sei, foi ele era na realidade é o seguinte, ele trabalhou comigo, depois ele mudou, ele foi para uma outra empresa, acabou ficando como gerente de software dessa empresa. Aí depois de um tempo eu fui convidado pelo diretor dessa empresa para assumir a gerência dessa parte de software, né? E quando eu cheguei, ele era o gerente e acabou. Eu falei, escuta, mas e você? Não, eu vou para vendas, eu já tinha pedido por uma lata, eu vou para vendas, está tudo na boa. E eu acho que ele vendeu esse equipamento para a igreja, lá para a Sociedade Torre de Vigia. Eu sei que lá na empresa que eu trabalhava, nenhum programador quis ir fazer a implantação do sistema, não, porque esses caras são chatos, esses caras são isso, esses caras são aquilo. Eu falei, então deixa que eu vou. Eu acabei indo no lugar deles, lá em Tatuí. Mas já cheguei, o pessoal vê, lá eles não têm empregados, são os filhos dos obreiros que vão lá, eles ficam um tempo, eles têm acho que 6 meses que eles têm que ficar lá, trabalhando nessa gráfica aí de graça para eles. No fim eu ganhei uma Bíblia muito bonita, uma Bíblia americana, com as folhas assim, na parte de fora, é tudo folheado a ouro e tal. Uma Bíblia que, se você pegar perto da Bíblia católica, ela tem 1/3 do volume. É um papel muito fino, muito bem impresso aquela Bíblia. Eu dei até para minha sogra aquela Bíblia. Mas já cheguei para eles e falei, eu sou espírita, sou convicto da minha religião. Não vou impor a minha para vocês, mas não venho falar de religião comigo, porque eu já tenho a minha religião, né? E a partir daí começamos eles estavam, molecada, ficar reclamando do trabalho, um monte de coisa. Alguns vieram perguntar como que era a minha religião, mas ninguém veio conversar de religião comigo, que lá é sim trabalhar mesmo. O obreiro lá era operário, não era o que tinha que convencer as pessoas que iam lá. Ainda bem, né, Dirceu? Sim. Se você respeitar a religião, mas e souber também tirar o corpo fora quando eles vêm querer aquela lenga-lenga lá de seguir, que é Deus salva, que Jeová salva, não é Deus preso, é Jeová. Né? Exatamente. Que Jeová não sei o quê, eu respeito, é muito bom que você tenha a sua religião, mas eu tenho a minha. Respeite a minha como respeito a sua. Exatamente. Então, vamos lá. Não seria um meio de tornar essas oferendas agradáveis a Deus, consagrá-las a minorar os sofrimentos daqueles a quem falta o necessário, e neste caso, o sacrifício dos animais, praticado com fim útil, não se tornaria meritório, ao passo que era abusivo quando para nada servia, ou só aproveitava aos que de nada precisavam? Não haveria qualquer coisa de verdadeiramente piedoso em consagrar-se aos pobres, as primícias dos bens que Deus nos concede na terra? Aqui está a ideia dele, é que se você for sacrificar animal, que desse pelo menos para quem estava com fome, né? Quando na realidade, quando eles faziam aquelas oferendas, eles deixavam em cima do templo de algum lugar lá, e o negócio tinha que apodrecer, né? Se apodrecesse é porque
É o caso da Umbanda, né? Tem que apodrecer para dizer que os espíritos aceitaram. Da Umbanda não, da Quimbanda. Deus abençoa sempre os que fazem o bem. O melhor meio de honrá-lo consiste em minorar os sofrimentos dos pobres e dos aflitos. Não quero dizer com isso que ele desaprove as cerimônias que praticais para lhe dirigires as vossas preces. Muito dinheiro, porém, aí se gasta, que poderia ser empregado mais utilmente do que o é. Deus ama a simplicidade em tudo. O homem que se atém às exterioridades e não ao coração é um espírito de vistas acanhadas. Eu estou com a vista acanhada também, porque não consegui ver vistas ali. Dizer em consciência se Deus deve atender mais à forma do que ao fundo. Realmente, Deus não precisa de alimento, não precisa nada disso, então as oferendas em nada vão satisfazê-lo. Né? Agora nós temos um capítulo aqui todo voltado para o trabalho. Não sei quem estava perguntando trabalho aí há umas 2, 3 aulas atrás. Eu sei que começa com K e termina com Atia, mas tudo bem. Essa foi boa agora. Necessidade do trabalho. A necessidade do trabalho é lei da natureza? O trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Por que o trabalho se impõe ao... Opa, Leuma. Por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Isso aqui é bem interessante, né? E se a gente pegar os espíritos de luz, todos eles estão trabalhando, todos eles têm alguma função, né? Então, por exemplo, o Cristo, ele tem por função gerir o planeta Terra. Ele tem os seus auxiliares, que também são espíritos desenvolvidos, com responsabilidades regionais, né? Então, nós temos toda uma hierarquia de espíritos. Então, tem para os continentes, tem para os países, tem para os estados, tem para as cidades, toda uma hierarquia de espíritos. Por que o trabalho se impõe ao homem? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo... Dá para fechar o áudio? Nem tem. Tem como fechar o áudio da Lucineide? Dá. Aí. Pronto. Por que o trabalho se impõe ao homem? Por ser uma consequência... Eu não estou mostrando para vocês o texto hoje, né? Não, eu achei que era novidade. Eu achei que você tinha mudado a estratégia. Vocês não falaram nada. Eu nem me toquei, Dirceu. Eu achei que você estava fazendo a leitura e tudo bem. Eu esqueci de colocar para vocês. Vamos lá. Vamos dar sequência agora. Já quase 2/3 da aula concluídos. Como fora do computador eu não consigo ler, então eu fico acompanhando o áudio, só a Então, leitura. escuta. Então tá. Então, lá, por que o trabalho se impõe ao homem? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É a expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Em compensação, ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência. Mas é sempre um trabalho. Eu tenho um tio que era feirante. Ele tinha um calo na mão, de vez em quando vinha com aquele calo lá e esfregava. Olha aqui, me chamava de meio quilo, porque era bem gordo e era bem magro.
olha aqui, Mickey, isso aqui é de trabalhar. Fala, trabalha assim porque é escravo, tem que ficar. Eu trabalho com a cabeça, então você tem é corno. Quem tem calo na cabeça é corno e ficar me enchendo o saco. Mas, realmente, né? Quem não tem... Que coisa. Hein? Que coisa. Não, mas quem não tem inteligência, você vai ter que trabalhar trabalho braçal, né? Ah, sim. Por que prover a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais? Tudo na natureza trabalha, como tu trabalham os animais, mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõe, se limita a cuidarem da própria conservação. Aí vem que do trabalho não lhes resulta progresso, ao passo que o do homem visa duplo fim, a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais se cifra no cuidarem da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Entretanto, provendo às suas necessidades materiais, eles se constituem inconscientemente executores dos desígnios do Criador. E assim, o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza, se bem quase nunca lhe descobrais o resultado imediato. Então, realmente, né, a gente acha que animal não trabalha, mas, por exemplo, pássaro, quando ele come uma fruta, ele acaba engolindo algumas sementes, depois, quando ele defeca num outro ponto, ele está semeando aquela fruta em um outro local, né? Os esquilinhos lá, quando eles escondem a noz, também, com o tempo, aquilo lá vai se tornar uma árvore, porque nem sempre eles acham todas as que eles esconderam, né? As formigas, por exemplo, antigamente achavam que formiga era praga. Hoje em dia já dizem que formiga ela acaba adubando a terra, porque ela corta as folhas e ela, para ela se alimentar, ela acaba cultivando um fungo que cresce nessas folhas aí, ó, através da saliva delas, não sei, que acaba sendo o alimento delas. E que serve, inclusive, para adubar a terra. A minhoca também, o resultado da alimentação dela acaba sendo humus e assim por diante, né? Então, todos, de uma maneira ou de outra, acabam tendo algum trabalho, né? Mesmo esses animais de grande porte, que são caçadores aí, quando eles abatem outro animal, eles estão alimentando outros animais, porque muitos dependem, inclusive, da caça deles. Então, tudo existe um elo, existe uma significância, existe uma inteligência nas criaturas, né? Na própria criação. Nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Não deduzais daí, porém, que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Realmente, aquela ideia que tinha antigamente, né, que a gente morre e fica tocando harpinha lá em cima da nuvem o tempo inteiro só naquela harpa, né? Um dia quebra a corda e a gente está sem nada o que fazer, né? Ia ser muito chato ficar só na harpinha. Verdade, viu? Eu trabalho bastante, todos nós trabalhamos bastante, mas ociosidade demais, não. A ociosidade, essa pandemia aqui deixa a gente louco, né? Se bem que eu estava trabalhando muito mais em casa do que no trabalho. Eu tinha que ficar Eu também, acho que quem trabalha com 8 horas aqui triplo. sentado, um monte de coisa. Agora eu estou mais tranquilo. Você está falando que o trabalho está presente no espírito humano, né? Não só no espírito humano, né? Faz parte, né? Faz parte do desenvolvimento. Do desenvolvimento. Aí eu fico espírito. pensando essas novas gerações, como é que fica?
sabe aqueles assuntos que a gente estava falando há um tempo atrás, Kátia? Que a molecada não quer saber de nada? Nossa, eu penso nisso quase todos os dias, gente. Eles parecem que ficam, são alienados, alheios. Não, eu fico pensando como será a sociedade daqui para frente. Sim, eu penso nisso todos os dias, sobretudo quando eu estou com alunos logados na aula remota, mas eles logam para ganhar presença e saem da aula. Isso, nossa, fora que a gente sai por aí, eles estão fazendo a festa com essa pandemia. Eles não estão estudando, não estão trabalhando. Na subida da Ilha Porchá, uma porção deles fumando maconha, bebendo, fazendo festa na praia, tá? Eu fico pensando, gente, o que será da sociedade daqui a uns anos? Mas isso também tem um problema dos pais também, né? Que não acompanham, né? Eu acho que também os pais têm que se dedicar um pouquinho mais. Não acho que é totalmente culpa dos pais, mas que teriam que estar acompanhando isso, eu acho que teriam, né? Porque filho é filho, né? É que eu acho que já é uma geração estragada. Eu acho que os pais dos jovens de hoje já são estragados. Já vieram de um sistema péssimo, que é o sistema da progressão continuada. Então, eles não valorizam tanto a educação, eles não cobram tanto, porque eles também não foram cobrados. Eu acho que já é a segunda geração estragada, essa que nós temos agora, de jovens entre 15 e 20 anos, eu acho que já são filhos de outra geração estragada, a que veio antes. Porque foram meus alunos, né? Eu acho que muitos, inclusive, muitos filhos que hoje são adolescentes, muitos não foram planejados, entendeu? Sim. Então, vem de famílias desestruturadas. Sim, sim. E tudo isso contribui para o que está acontecendo. Então, a minha preocupação é o que será das futuras gerações. Eu espero que haja realmente uma intervenção divina aí, porque eu não vejo muito futuro para uma sociedade em progresso, em melhora, né? Eu também não vejo, não. E eu costumo dizer, apelidá-los, né, de geração algodão doce. Eles são tão melindrosos e, ao mesmo tempo, tudo para eles é tão doce, é tudo tão fácil. Passar de ano é fácil, ganhar nota é fácil, porque o sistema nos obriga a dar de mão beijada nota para eles passarem de ano. Então, eles não crescem com aquela perspectiva de que eu tenho que batalhar para conseguir alguma coisa. É diferente de nós, que tínhamos que ralar bastante para a gente conseguir passar de ano. Eles podem reprovar em 4 matérias e eles seguem série. Depois a gente dá um trabalhinho vagabundo para eles fazerem durante o ano e eles conseguem o diploma. Então, é tudo muito fácil. Mas isso é intencional também, né, Kátia? Sim, claro, tem toda uma parte política por trás disso. Mas, meu Deus, como eu gostaria que houvesse uma intervenção divina, como você falou, porque a nossa sociedade está muito estragada. É a geração do vem a nós, só. O vosso reino que se dane. Eu acredito na mudança para provas de provas e expiações para regeneração. Eu só não consigo idealizar como isso vai acontecer. Eu acho que são vários fatores que acabaram influenciando nisso daí. Em primeiro lugar, o ECA. Né? Em segundo lugar, a minha geração, que foi, pelo que vocês estão falando, vocês também tiveram que batalhar, mas a geração seguinte, né, os nossos filhos, eu vejo muitos amigos que eles queriam ter. Então, eles não ensinaram os filhos a ser, eles ensinaram os filhos a ter. Então, marido e mulher trabalhando, ganhando um monte de coisa para comprar um monte de coisa para dar para os filhos. Como se os filhos tivessem necessidade de uma série de coisas que eu acho um absurdo, né? Eles criam necessidades nos filhos. E aí vem também essa
progressão continuada que você comentou. Então, o que está acontecendo hoje? Essa meninada aí que não tem desafios, que tem tudo de mão beijada, que nunca ouvem não na vida, o índice de suicídio deles está sendo muito alto. Então, eu acho que a partir daí você começa a ter necessidade de mudanças, né? A própria psicologia vai indicar isso daí, porque senão muitos desses daí vão acabar se matando porque ouviam um não de uma namorada, porque coisas fúteis, né? Que eles sempre tiveram tudo que eles queriam. Concordo com você, concordo, Dirceu, é isso mesmo. Mas, num ponto, eu não acredito que haja um retrocesso nessa geração. Eu acho que vai ter que haver uma mudança pensando nas futuras gerações, porque essa geração eu não vejo retrocesso. Eu acho o seguinte em relação a isso, a tendência da própria humanidade é cada vez mais diminuir os trabalhos braçais, né? Então, mesmo que a pessoa não tenha instrução, não tenha nada, os países vão ser tão ricos que nós vamos ter essas ajuda financeira que o governo dá aí para a pessoa ficar sem fazer nada e acabar votando neles, né? E com isso as pessoas vão ficar fazendo o quê? Assistindo televisão, fumando maconha, como falou a Kátia, né? Realmente. Sim. Agora nem tanto, mas o ano passado pegava aqui, eu moro bem perto da entrada aqui da Ilha Porchá, ficava ali na prainha ali dos milionários, ficava lotado de molecada, tinha umas 300 bicicletas, umas 100 motocicletas ali, e todo mundo ali bebendo, sem máscara, dançando, e outras coisas mais ali na frente de todo mundo, né? Eles não tem nem se respeitam mais. Então, pois é. Tá difícil. E eu fico pensando assim, como é que será, por exemplo, a profissão de um médico, com a instrução, com o nível de instrução que essas pessoas estão tendo. Nossa, Cristina, tu leu meus pensamentos, eu pensei nisso agora. Como que um médico vai trabalhar sem não tem aquela moral, não tem, nossa, né, de preservar a vida, né? De lutar pela vida do outro, né? Sim, porque a vida está se tornando algo banal. Não, mas hoje tem muita faculdade de medicina, mas tem muitos médicos, eles vão por vocação. Porque realmente se você pegar a pessoa para cortar a outra ali, não é qualquer um que faz isso daí. Só que tem muitos que vão lá porque a profissão é bonita, porque a profissão dá dinheiro, esses daí acabam não tendo sucesso, né? Ou herdaram do pai, né? O pai obriga para pegar o consultório, para pegar os pacientes, tem muito disso também. Minha mulher ainda perguntou esses dias, por que será que todo médico, o filho quer ser médico também? Eu falo, porque o pai acaba influenciando, né? Minha filha tem uma amiga dela que, quando minha filha entrou para fazer farmácia, essa amiga, que é filha de médico, quando viu, falou, eu quero fazer isso daí. Foi falar com o pai falou, você vai fazer 10 anos de cursinho, mas você vai fazer medicina. Hoje ela é oftalmo, essa menina, mas teve que fazer o que o pai queria, né? Veja, teve uma fala, há tempos atrás, que foi muito polemizada, mas eu concordo com ela, que as universidades deveriam ser para uma elite intelectualizada. E eu concordo com isso, porque no nível que estamos hoje, realmente eu acredito muito no estudo técnico, principalmente para essa molecada que precisa ser jogada no aqui, no agora, na vivência das coisas. Então, eu concordo muito com isso. A Kátia estava falando ali dos alunos, né? Eu estava dando aula no cursinho lá na faculdade, e tinha um aluno que era de escola, ali são todos carentes, né, de escola pública. Ele não sabia ler e não sabia escrever. Então, aliás, não sabia ler, não sabia escrever, não sabia nada de matemática, não sabia tabuada, não sabia nada. Até eu ensinei a eles a fazer conta
de multiplicação com riscos, né? Não sei se vocês já viram alguma coisa desse tipo. Aí ele veio perguntar para mim como é que fazia a divisão. Eu falei, a divisão não dá para fazer dessa maneira, né? Mas ele vivia reclamando, tá. Aí veio, você não quer me dar aula particular? Eu falei, tudo bem, né? Olha, eu trabalho aqui, se você vier durante o dia que eu estou aqui, às vezes dá tempo, eu posso te dar uma ajudada. Não, eu trabalho durante o dia. Bom, então tudo bem. Às vezes eu venho de sábado aqui, não, de sábado eu tenho que ir no culto. Pô, você não pode me dar aula de domingo? Eu falei, depende, você faz um churrasco, me chama para comer o churrasco, aí eu vou te dar aula, né? Assim não dá. Eu falei, você também, você quer só o venha a nós e vosso reino nada? Eu tenho que me dispor, você que está precisando, eu tenho que dispor o meu horário para você? Eles acham que nós estamos à mercê deles ultimamente. Mas foi interessante, você sabe que esse moleque acabou entrando em Direito em Paranavaí, lá em Mato Grosso. Deve ter entrado nesses do Enem aí, que é aquele que ninguém quer, vai. Paranavaí é uma cidade que fica em coisa alguma, no lugar, no meio, fronteira de Mato Grosso com Goiás. Ele foi para lá, depois um dia ele apareceu aqui na faculdade e estava falando que ele estava sofrendo bullying na faculdade. Eu falei, mas por que você está sofrendo bullying? Não, o pessoal fica tirando sarro com a minha cara, não sei o quê. Eu falei, olha, eu já te falei uma vez que você não sabia nada de matemática. Eu te falei que você também lia o texto e não sabia compreender. Para você fazer direito, se você não souber compreender texto, meu cara, você não vai sair do lugar, né? Porque a lei, ela traz lá o caput dela, o que faz aquela lei, e depois só descreve como fazer e quais são. Então, se você não sabe interpretar, eu fico aqui em dúvida, como é que você vai conseguir ser um bom advogado se você não sabe interpretar um texto, né? Por isso que eu falo que eu entendo que é verdadeira fala de que a universidade é para uma elite intelectualizada, porque são pessoas que têm sede de saber, e não quer dizer nada com nível socioeconômico, não. Tem pessoa que gosta de estudar, tem interesse, entendeu? Então, no meu conceito, a universidade devia ser para essas pessoas. E o restante não, vamos ralar, vamos trabalhar, vamos fazer um curso técnico que sai de lá e já vai trabalhar e pronto. Sim, mas você sabe que eu comento com os alunos aqui na faculdade, né? Não é a faculdade que faz o aluno, é o aluno que faz a faculdade. Então, se o aluno tiver interesse, todo mundo vai ajudar. Se ele está ali para tirar nota, ou entrou naquela faculdade para dizer para alguém que entrei, tem um curso superior, esse não vai para frente. Se bem que tem muitos alunos... É o problema do todo mundo que é o canudo, né? Tem muitos alunos ali que você vê que estão lá por esporte, né? Você vê, é um campus pequeno, se a pessoa tiver um pouquinho... Você tem acesso a todos os professores, todo mundo tem... Você sabe onde que é o laboratório da pessoa, o que ele está pesquisando. É só ter interesse e vai lá, todo professor precisa de aluno. Eles não... Isso eu sempre falei para eles. Então, vamos seguir aqui. (679) Achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurar a existência? Do trabalho material, talvez. Não, porém, da obrigação de tornar-se útil, conforme os meios de que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantirem existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto. Quanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. Eu fico admirado com os ingleses, principalmente, que tem muito inglês rico, né? As mansões, aqueles títulos que eles têm a nobreza. A nobreza inglesa é muito rica. Eles sempre conseguem fazer alguma coisa de bem em prol do próximo, né? O judeu também tem muito esse comportamento. E doar parte daquilo que eles ganham para associações,
que façam bem para outras pessoas. Tem inclusive alguns judeus que deixam a menor parte para os filhos, eles dão oportunidade para os filhos começarem, mas depois o filho tem que se virar sozinho. Eles não dão a moleza que eles têm, que poderiam dar, né, pela riqueza que têm. A gente vê essas pessoas que têm muito dinheiro, vê a futilidade de certas pessoas que querem aparecer, de fazer aquele... o Scarpa lá, o Chiquinho Scarpa, aquilo é um nojo de gente, pelo amor de Deus. Nossa, e não é rico, né? Pior que ele nem tem mais dinheiro, né? Ele vive mais de aparência do que outra coisa. Mas não, eles ainda têm dinheiro, eles têm muito dinheiro. Uma vez eu quase meti a mão nele. Eu também tenho muito dinheiro, gente, eu estou dividindo, alguém quer? Eu era office boy numa empresa, e a empresa alugou um andar lá, uma loja, um andar, no prédio deles, no edifício Scarpa, que é ali na Avenida Paulista. Esse cara queria andar sozinho no elevador. Eu subi no elevador, você não pode entrar. Por que não? Porque esse elevador aqui é para... Não, o elevador é para todo mundo usar. Mas você vai no primeiro andar. Não importa. A gente paga aluguel, quem paga aluguel sou eu. Isso é falta de humildade. Né? Ele é baixinho e aparecido. Ele chegava com o poste dele e colocava lá na entrada do prédio. Ele não tinha garagem, ele deixava bem em frente à loja lá. Mas ele era um nojo. O irmão dele não, o irmão dele é gente boa. Agora ele... É uma futilidade, né? Esse negócio de brasão, tudo tem que ter brasão, e não sei o que. Pra que isso, gente? Onde vai? Não tem sentido, sabe? É impressionante. Eu já vi algumas matérias sobre ele, é um tanto de coisa inútil. Eu falei, meu Deus do céu. Ele não faz nada, ele gosta de aparecer. O irmão dele trabalhava. O irmão dele chama Flávio. É Flávio Francisco. Ele nunca trabalhou, ele se orgulha de... Não, nunca fez nada. Exatamente. Ele fala com maior orgulho, né? E fala com maior orgulho. O irmão trabalha, ele não. É a falta de humildade, né? Que a pessoa vem para poder, com determinada posição financeira, socioeconômica, a pessoa vem para trabalhar sua humildade. No caso dele, não está conseguindo. Mas tem uma outra coisa também relacionada a isso, que é quando as pessoas falam, olha, está ostentando, está comprando determinada coisa, para que vai andar para lá e para cá com isso? Isso é uma coisa que eu também aprendi a olhar com outros olhos, porque eu vejo aquele que está comprando uma coisa cara, que muitas vezes, para uns é ostentação, ele está, com aquele dinheiro que ele está gastando, gerando empregos em várias áreas, né? Mas isso é lei de Deus, né? Exatamente. Nada se perde, né? Tudo se transforma. O que é mal para um é bom para outro. Então... Isso. Então vamos seguir aqui. Não há homens que se encontrem impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil? Deus é justo e, pois, só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, porquanto esse vive a expensas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? Certamente, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos. Foi por isso que Deus fez o amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência, se esquece na vossa sociedade atual. É hoje, né? Está bem atual isso daí. Limite do trabalho, o repouso. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Na época de Kardec se trabalhava 14 horas por dia, né? Isso ainda acontece no Oriente, no Japão, na China, tem muita gente que trabalha esse tanto ainda por dia.
Sem dúvida, o repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Qual o limite do trabalho? O das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho? Isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores, porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. Em relação a esses trabalhos aqui, nessa época o Brasil ainda tinha escravidão, né? O pessoal às vezes fazia os escravos trabalharem até morrer, né? Por isso que ainda hoje a gente encontra irmãos, os que foram os patrões e também aqueles que sofreram as consequências dos escravos, né? Que ainda estão na erraticidade, ainda em sofrimento, ainda nutrindo ódio pelo outro, e não percebem que ambos estão presos a essa infração da lei de Deus. Tem o homem o direito de repousar na velhice? Sim, que nada é obrigado, senão de acordo com suas forças. Então, que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer às vezes desta. É a lei da caridade. Não basta se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando se generaliza, a suspensão do trabalho assume as proporções de um flagelo. Qual a miséria? Qual a miséria? A ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Esse equilíbrio, porém, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências, durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio e entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Então, já dizia Kardec que a educação é que transforma o homem, né? Não a educação formal, mas a educação moral. Sim, com certeza. Hoje a gente vê um monte de gente, como agora há pouco está falando, indo para a escola, estudando um monte de matéria, um monte de coisa, e não tem um pingo de formação moral. Não tem mais respeito pelas pessoas. Eu acho muito melhor que se aprendesse basicamente ler e escrever corretamente, interpretar textos corretamente e tudo relativo à matemática, porque precisa fazer cálculos para várias coisas, e você ter realmente a base familiar, aquela que te leva a ser um indivíduo respeitador, que ame o seu próximo, que tenha um espírito de coletividade e que lá na frente vai caminhar para um conhecimento maior e um futuro próspero para ele e para a família. Mas, infelizmente, essa não é a nossa realidade, pelo menos por enquanto.
Eu não sei se a Kátia vai concordar comigo, mas assim, eu acho que se colocou na mão dos professores a educação dos filhos. Eu acho que o professor não é um educador, né? O professor ensina, não educa. Educação é dos pais, né? Eu não gosto dessa frase assim, o professor é um educador. O professor, ele ensina, não educa, né? Eu acho que educação é de casa, é do pai, da mãe, da família, né? Com quem a criança vive dentro de casa, né? A E eu gente tem que orientar, Isso, a gente tem que ser parceiro dos pais, né? Na verdade, nós teríamos que ter uma parceria com os pais. exatamente, Mas como exatamente. isso tem falhado muito na sociedade, essa carga acabou caindo sobre nós. Então, É, nós eu temos que também ensinar desde o volta e pede licença para entrar, até o peça desculpa para o seu amigo. A gente está tendo que ensinar tudo. Falar por favor, obrigada, com licença. Nossa, são detalhes, às vezes, que você fala, gente, a que ponto chegamos? Exatamente. Eu na escola... E eu vou falar uma coisa, Leda, com essa história de ensino remoto, você não tem noção dos pais que nos chamam para pedir socorro. Eu não sei mais o que eu faço com meu filho. Se você não sabe, como é que eu vou saber? Então, São é o que eu ia falar. vários. Eu, na escola da minha filha, os pais não gostavam muito de mim, não, porque eles ficavam falando, é que a escola tinha que mandar um meio de avisar os pais se a criança estava fazendo a lição, aí no remoto, que a escola tinha que olhar para ver se... Eu falei, isso é obrigação do pai e da mãe, não é da escola. Nossa, eles me odiavam quando eu falava isso, todo mundo me olhava de cara feia, de olhar torto, sabe, ficava pressionando. Então somos duas incompreendidas, Leda, porque eu também era assim. E eu vou te falar mais. Por mais Ledas e Cristinas nesse mundo. Essa metodologia de ensino hoje, eu sou completamente contra isso. Eu acho que, ao invés de ficar enfiando um monte de coisa decoreba na molecada, tem que se explorar, sim, o que cada um tem de bom para oferecer. Isso está defasado, tem que ser mudado. Já está mudando, Cristina, graças a Deus. Nesse ponto já está mudando. Só que os alunos é que não querem. Nossa, eu sei que na escola... Por isso que eu falo que essa geração não tem muito remédio. Eu acho que os pais acho que agradeceram, né? Que a minha filha mudou de escola, ela foi para o ensino médio, né? Ela está na ETEC. Mas assim, nossa, e eu questionava, o pessoal falava, e quando tinha viagem da escola, não, porque tem que dar, quanto que vai levar? Não, porque as crianças querem tudo, querem comprar, e queriam levar. Eu falei, gente, não é assim. Você não tem que encher uma criança de dinheiro, você tem que dar um tanto, colocar um limite, e eles têm que se encontrar no meio daquele limite que eles podem gastar, e já olhavam uma para a outra, já olhavam todo para mim, entendeu? Mas assim, eu colocava o meu ponto de vista ali. A minha filha estudava ali no Passionista, né? As irmãs me adoravam, né? Agora os pais, nossa senhora, me olhavam todo torto, mas eu não estava nem aí, eu colocava aquilo que eu achava e pronto, né? É difícil, viu? É difícil. E é uma coisa assim tão enraizada dentro dos pais que eles acham que eles estão certos. A mulher, a mãe tem a capacidade de falar para a professora que ela fica olhando e acha que o filho não está estudando, que a professora tinha que achar um meio. Não, mas tem coisa pior. Tem coisa pior. E quando é o filho que decide? A mãe teve a capacidade de falar para mim, ele já decidiu que ele só vai estudar quando voltar ao ensino presencial. Enquanto estiver no remoto, ele não vai estudar. Ele decidiu. Eu falei, ele decidiu. A mãe tem o filho... Ele não está fazendo nada. Não adianta eu falar com o Cauã, ele já decidiu, já bateu o pé, que escola é presencial, ponto. Ele já decidiu. O menino tem 14 anos, gente. 14 anos. Então, aí eu te pergunto... Toma decisão, parabéns. É isso aí. Essa geração foi estragada em consequência, foi mais estragada em consequência da geração anterior. Então, nós estamos com duas gerações estragadas. Foi o que eu falei.
Porque, não houver um Cristina, eu retrocesso. dou aula desde os 17 anos. Eu dou aula desde os 17 anos. Eu me formei em letras com 24. Essa primeira leva que eu tive dos 24 aos 34 anos eram ainda de pessoas que queriam batalhar, eram ainda alunos que, sabe, se esforçavam, tinham sonhos de uma vida melhor. Depois dos meus 35 para cá, eu comecei a perceber uma degradação tão grande. Então, tem essa geração dos meus 34 aos 44, e agora tem essa geração dos meus 44, que eu já vou, daqui a pouco eu tenho 54. Então, eu vejo uma degradação enorme nos últimos 20 anos da educação. Então, nós já temos uma geração perdida que teve filhos que estão mais perdidos ainda. Exatamente, exatamente. E aí eu te pergunto, e os filhos dessa geração que está mais estragada do que a anterior? Jesus É amado. capaz deles perceberem o erro que ocorreu com eles e serem rígidos com os filhos. Por isso que Deus, eu é uma acredito esperança. no retrocesso. Uma esperança. Eu já vi alguns casos desse daí. A pessoa fala, a minha educação foi assim, eu vou dar uma educação diferente para meus filhos. Dirceu, eu me tornei uma conservadora. Eu não era conservadora. Eu me tornei uma conservadora justamente por ver tudo isso. Bom, fazer o quê? Quem vai fazer a oração de despedida? Disse eu queria fazer, mas eu tô com uma tosse tão chata. Eu peço desculpa, peço para alguém fazer, porque eu tô com uma tosse chatinha, chata, né? Ficar parando, tossindo. Eu faço. A Meire vai fazer, então. Obrigada, Meire. Eu fico quietinha mesmo, não falo nada, aí no fim eu faço. Fico só ouvindo. Pode fazer? Tá me ouvindo? Pode sim, Meire. Pode fazer. Então, mais uma vez, né, vamos agradecer a Deus por mais essa aula, por mais esses conhecimentos que cada vez mais abrem nossos corações, que a gente esteja sempre prontos a aprender cada vez mais. Agradecer a Deus pela nossa saúde, por ainda estarmos aqui firmes e fortes, só nós, mas estamos aqui, né, graças a Deus. E assim vamos pedindo a Deus que nos continue nos protegendo, nos abençoando, e vamos fazer a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Queria agradecer também a Deus, porque hoje é aniversário da minha mãezinha, ela está lá longe, não pude estar lá para dar um abraço, mas minha irmã me ligou, falando uma chamadinha de vídeo para ver ela. Que emoção. Eles estão bem firmes e Parabéns, que Deus abençoe. Parabéns. Deus abençoe. O Espírito deles. Mês que vem eu vou para lá ver eles.